Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Cantinho da Lê. Gente, hoje é quarta-feira pós-carnaval. Ontem eu não trabalhei como vocês viram, né? Ontem eu tirei o dia com as crianças, consegui ir no parque com eles e foi muito bom. Passamos o dia inteiro brincando, se divertindo, foi muito bom. As crianças estão dormindo agora e eu acordei cedo, né? Graças a Deus meus horários estão mudando. Venho acordando cedo faz tempo e vou trabalhar hoje. Depois do... lá para umas 11h30 eu saio daqui, mais ou menos. Mas enfim, esse vídeo é um vídeo de esclarecimento, não. É um vídeo que eu tava esperando há um tempo para poder vir falar com vocês, já que já tem um tempo que eu divido um pouquinho da minha vida, da nossa história com vocês. E conversei com o Marcos ontem à noite. A gente vem tomando uma decisão há um tempo já, há mais de ano já, né? E falei pra ele, quando você contar pra sua família, eu coloco no canal, né? Coloco para as pessoas que acompanham a gente todos os dias, né? Tem uns 2 anos mais ou menos que a decisão foi minha, mas só em novembro que eu concretizei ela de verdade, assim. Eu e Marcos, a gente já tá casada há 18 anos já. Fez em dezembro. 18 anos junto, né? E a gente decidiu se separar agora. Decidiu se separar concretamente, sabe? Já tem alguns anos que a gente vem conversando. E aí aconteceram várias coisas. E aí a gente, né? Eu e ele, a gente sempre se respeitou muito, sempre foi muito cúmplice, né? Um do outro. E muito amigo um do outro, assim, sabe? Tem muita coisa que eu e ele dividem um com o outro, porque a gente tem bastante confiança um no outro, né? Porém, ao longo desses anos, é meio complicado você falar de duas pessoas sem envolver outras pessoas. Mas eu vou tentar resumir o máximo que eu puder. E de, ah, eu e ele sempre tive, eu vou mostrar umas fotos pra vocês a seguir. Desde o início, né? Eu e o Marcos se conheceu e a gente se apaixonou, é claro, né? E vim morar com ele, não casei no papel, vim morar com ele. E nunca pedi nada, nunca exigi nada. E foi assim, vamos ver como é que a gente vai se sair. Se não der certo, cada um vai pro seu canto. Porém, há mais tempo atrás, como eu sempre falei pra vocês, né? Em oração, eu pedi a Deus um marido que me amasse, que gostasse de mim e dos meus filhos. Porém, eu não tinha filho ainda, né? Os filhos que viriam. Então, eu creio que esse casamento, ele é de Deus, ele é abençoado. Porém, é meio complicado, né? Porém, precisa que as pessoas queiram estar junto, né? Que não tá sendo o nosso caso. É complicado de dizer. Eu falei pra ele estar comigo, na hora de falar ele não quis. Mas, enfim, vou tentar aqui resumir e explicar da melhor maneira possível. A gente sempre se amou muito, né? Muito mesmo. E desde o início, desde quando eu conheci o Marcos já tinha diabetes já. Como vocês bem aí, os mais antigos aqui no canal acompanhou, né? Aí acho que vai encerrar aqui o vídeo. Peraí que eu vou apagar os vídeos e as fotos e já volto. Voltei aqui, gente, que tinha muita foto e muito vídeo de ontem, né? Que eu saí com as crianças e aí não ia dar pra gravar. Então é isso, gente. Tava aqui vendo o que eu já tinha falado, né? O que eu já tinha gravado. E desde que o Nicolas nasceu, é que não dá pra falar sem explicar, né? Mas desde que o Nicolas nasceu,
que aconteceu alguma coisa com o Marcos que às vezes ele fala pra mim que não sabe explicar. E aí que deu uma grande mudança no nosso casamento, né? Fora, é que é meio complicado, ele não tá aqui. A minha mãe sempre apoiou o nosso casamento. Minha mãe, meus irmãos. Falar assim que vocês vão entender mais ou menos. E o Marcos é 16 anos mais velho, mas nunca teve essa diferença entre nós, assim, da idade, essas coisas assim. Minha mãe nunca questionou, ele é mais velho, meus irmãos, nunca ninguém questionou nada, assim, sempre apoiaram, pelo contrário, eles gostam muito do Marcos, respeitam, admiram ele. Minha mãe sempre fala bem dele, gosta muito dele. E eu achava que eu ia ter problema com a minha mãe de aceitação, de interferência no meu casamento. Mas para minha grande surpresa, eu não tive, graças a Deus. E minha mãe sempre foi assim, se ela não podia ajudar, ela também nunca atrapalhou. Porém, do lado do Marcos, já foi um pouco diferente. Um pouco não, muito diferente. Então, assim, interferiu muito no nosso casamento, muito mesmo. Se ele estivesse aqui, ele ia confirmar pra vocês. E muito assim mesmo, nos últimos anos eu quase entrei em depressão por causa de algumas falácias, algumas histórias. Interferiu muito no nosso casamento, pra gente pesar. Eu falando com o Marcos agora, eu falei, Marcos, isso pesou bastante na minha decisão, porque eu não mereço passar por isso, né? Eu não vou mais passar por isso, eu não aceito mais. Questões familiares, sabe? Então, assim, foram coisas muito gravíssimas. E algumas pessoas sabem, algumas pessoas que me conhecem sabem, outras não. Nunca teve traição, né? Nem da minha parte, nem na dele, não é isso. Mas algumas interferências familiares que pesou bastante no nosso casamento, principalmente nos últimos anos, muito mesmo. Se o Marcos tiver qualquer coisa, eu convenço ele. Se precisar, eu convenço ele a vir falar com a gente. Mas não vai precisar não, porque minha palavra basta aqui, gente. E ele me deixou à vontade para mim falar, né? O que aconteceu e explicar mais ou menos o que aconteceu. Até porque eu que apareço mais aqui no canal, né? Ele nunca foi muito fã de aparecer aqui não, então por isso ele não tá aqui agora. Então E resumindo assim, né, gente? E aí nos últimos anos ele foi se desgastando muito. Eu acho que mulher é mais forte, mulher é mais guerreira, assim, né? Eu me considero uma pessoa muito guerreira, muito forte. Deus me fez assim muito forte. E eu sempre firme ali, naquele propósito. Não, foi Deus quem deu meu casamento, foi Deus quem abençoou, só Ele pode tirar. E sempre convencendo ele assim, né? Falando da palavra de Deus, falando, não, a gente não pode separar, a gente é uma família, eu e você se ama, a gente tem que cuidar das crianças, Deus não se agrada disso, nunca, né? Sempre ali com meus argumentos para poder... E eu sempre convencer a ele a continuar casado, né? E ele também Ai, gente, é tão difícil falar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito transparente, gente. Eu não consigo dar meia volta. Eu só consigo falar o que eu acho que é, assim, sabe? Eu não consigo mudar. Eu só consigo falar desse jeito, gente. E... É difícil falar sobre isso. É muito difícil falar sobre isso. E... Deixa eu lembrar o que eu tava falando, né? E aí, nisso, ele já tinha um tempo que o Marcos queria se separar. Já tinha alguns anos. E aí só foi desgastando o nosso casamento cada vez mais. Às vezes que a gente brigava não era por nós dois, era por terceiros. Nunca era por nós. Quando era por nós, a gente simplesmente resolvia e acabou o assunto. Mas o assunto se prolongou na nossa vida durante muitos anos e a gente não conseguia acabar com isso. Por mais que a gente queria, a gente não conseguia.
E aí envolveu muitas pessoas de fora. Algumas pessoas ligavam pro Marcos, estavam falando, isso assim, da família. E isso foi pesando bastante no nosso casamento, bastante mesmo. Foram feitas algumas acusações contra mim. O Marcos sabe que é mentira, porém as outras pessoas não sabiam. E aí isso pesou bastante no nosso casamento. E eu sempre falo pra ele assim, às vezes as pessoas elas acham, né? Elas mentem, choram, mentem e acham que conseguem enganar todo mundo. Só que mais pra frente as pessoas vão ver a verdade. Ou elas já veem e fingem que não veem. Então, assim, muitas vezes também pensa assim, eu consegui enganar todo mundo. Ou acredita também, não sei. Mas acredita no que fala também, não sei. Mas uma pessoa que é acima de todos está vendo todas as coisas. Então, por isso eu venho aqui com a consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor, de que eu entreguei o meu melhor e que Deus viu tudo. Deus viu o que ninguém viu, né? Viu quando era só eu e as crianças, viu quando eu estava sozinha, quando eu precisei fazer o que uma esposa tem que fazer. Então, assim, resumindo essa parte, isso pesou muito no nosso casamento também. Principalmente o Marcos já queria, né? O Marcos já queria há um tempo se separar. Eu fiquei segurando, conversando, falando, orando, pedindo a Deus. Eu nunca deixei de orar, nunca deixei de ir na igreja. Eu ia muitas vezes sozinho, o Marcos já não queria ir comigo. Porque afeta, gente. Negócio de mentira, de fofoca, afeta muito. Só que, porém, eu fico tranquila porque eu sei que tem um Deus que ele é justo. A gente não é justo, a gente é pecador, a gente erra, a gente tem nossos erros, nossos acertos, mas Deus ele é justo. Então, muitas vezes a gente tem que deixar nas mãos de Deus que Deus vai fazer o melhor por nós. Não precisa a gente se justificar. Deus vai justificar a gente, porque ele tá vendo tudo. Deus não se agrada da mentira, da inveja, do ciúme doentio, de tudo quanto é coisa ruim. Deus se agrada das pessoas que ele ama ao ser humano, ele não ama o pecado, né? Então, eu acredito muito nisso, assim. Gente, uma coisa que minha mãe ensinou pra mim e pros meus irmãos foi ser honesto. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito honesta mesmo. A gente nunca precisou passar a perna em ninguém pra poder crescer na vida ou subir ou e exemplo a gente tem, graças a Deus, né? Mas é meio complicado, eu tô tentando resumir, não tô conseguindo. Mas enfim, já tinha um tempo que o Marcos queria e eu fiquei segurando, conforme eu falei. Porém, há uns 2 anos atrás, aconteceram muitas coisas com a gente. Eu vi muita coisa, assim, muito ruim, muito difícil de lidar, assim. Por isso vocês me viam tão triste, tão triste. Porém, eu sou uma pessoa forte, que eu vou, corro atrás, batalho. A gente não pode se entregar à tristeza, né, gente? A gente não pode ficar ali vivendo daquilo. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma vida que eu quero viver, que eu gosto de viver, eu tenho uma vida que Deus me deu. Eu tenho que aproveitar ela enquanto eu puder. Enquanto eu tiver vida, eu tenho que aproveitar. Eu sou uma pessoa que renova as forças assim muito rápido. Graças a Deus, gente. Então, é sempre aqui com o Marcos, né? A minha família é testemunha. Meus filhos são testemunha, principalmente Deus é testemunha de tudo. Então, há 2 anos atrás eu quis me separar. Quis me separar e não deu certo. Não deu certo. Ainda amando o Marcos. Eu quis me separar mesmo amando ele, mesmo sabendo que era errado, que tinha que esperar em Deus, né? Que Deus ia fazer por nós. Ele fez sim, muita coisa por nós, muita coisa mesmo. E, e eu sempre com essa dúvida na cabeça, né? Eu sempre ficava assim, mas se foi Deus quem me deu esse marido, esse casamento, foi Deus quem abençoou, me deu os filhos, eu não podia ter filho, eu e o Marcos. Deus abençoou, eu tenho minha casa, a gente batalha, a gente corre atrás, eu tenho meu marido aqui. Por que, Senhor, que né, isso pode acabar? E aí eu sempre procurava e nunca encontrava uma resposta. Aí, e Deus nunca me respondia isso. Deus responde pra gente, né? As nossas dúvidas, as nossas questões, as nossas orações. E Deus nunca me respondia isso, assim, eu nunca via a resposta.
Aí teve, mas aí eu já, dentre isso, eu já, um tempo atrás eu já tava decidida. Oi! Peraí, gente. E aí eu conversando com uma amiga minha, né? E uma amiga minha falou assim, ela é bem mais velha já. Aí ela falou assim pra mim, gente, eu não sou de escutar conselho errado, não. Eu sei ali a diferença do certo e do errado. Eu não escuto coisa errada, não. Eu até escuto, mas não absorvo. Isso por aqui, isso é aqui. E aí essa pessoa pegou e falou assim, é, Deus, ele te deu. Sim, não pense que Deus não te deu seu casamento, seu esposo. Porque se você orou, você pediu, você esperou em Deus, Deus trouxe pra você. Porém, ele não, ele dá o livre-arbítrio para as pessoas. Ele não obriga as pessoas a querer estar juntas, as pessoas a se amar, as pessoas a se respeitarem. A pessoa faz o que ela acha que é certo. Ela não vai obrigar o Marcos a te amar. Ele deu tudo ali que vocês precisam, mas ele não obriga. E aquilo ali ficou assim, eu fiquei assim pensando, eu falei, aí eu entendi. Aí eu falei assim, realmente, Deus fez a parte dele. Eu orei, ele me apresentou, ele trouxe o Marcos. O Marcos é um homem abençoado, gente. Só que, porém, ele diz que já não tem mais amor. A gente convive tudo, mas amor, eu te amo, não tem. Então, assim, eu convivi durante muitos anos com isso, amando ele, respeitando, falando, não, mas eu te amo e tudo. E ele sempre me tratando ali, mesmo falando que não amava, sempre me respeitando, me ajudando, fazendo as coisas por mim, é, com um marido que ama, mas ele diz que não ama. Ai, meu Deus. Mas enfim, aí nesses últimos 2 anos eu resolvi me separar, só que não deu certo. Aí eu continuei. Aí foi que o Marcos ficou doente, né? Depois ficou desempregado e aí eu amando ele ainda. Então, pra mim não era sacrifício nenhum. Era meu esposo, pai dos meus filhos. Eu amava ele. Aí, em novembro que ele teve uma atitude comigo que ele já sempre teve essa atitude comigo e nunca surgiu efeito em mim. Mas em novembro, essa atitude aconteceu alguma coisa comigo que eu mudei. Eu mudei e parece que eu abri os olhos assim e enxerguei. É difícil de explicar, não sei se vocês vão entender. E eu sempre falo isso pra eles, que eu tô contando pra vocês, eu sempre falo. Foi em novembro. Foi quando eu tirei minha aliança. Não sei se alguns repararam, outros não. Eu parei de usar aliança e o Marcos não notou. Fiquei 20 dias. Ele não notou que eu tava sem aliança. Aí depois eu fui e falei com ele, aí que ele veio prestar atenção. Algumas pessoas me perguntaram, você tem outro? Você fala, não, gente, não é questão de ter outro. Não é questão de ter outra pessoa. Eu e o Marcos sempre foi muito sincero um com o outro. Muito mesmo, assim. Sempre fomos jogo aberto, sabe assim, um com o outro, desde o início, desde sempre. Ele sempre falou, ó, vai ser assim, assim, assim. Eu, tá bom. Ou então eu falava pra ele, eu quero assim, assim. Mas enfim, eu acho que eu consegui resumir mais ou menos, é, sem denegrir ninguém, sem colocar nomes, né? Sei que tem muita gente que torce contra a gente, tem os invejosos, tem as pessoas que às vezes ficam esperando. Ela tá vendo, olha lá o que aconteceu. Mas uma coisa que eu falo, ninguém tem telhado, o telhado de todo mundo é de vidro. Não adianta você jogar pedra no do vizinho, o seu também é de vidro. Então, é o que a gente pode fazer, gente, nos dias de hoje, é orar muito e esperar em Deus. Hoje eu penso assim, eu acho que é melhor cada um seguir seu caminho, respeitosamente, ainda que existe ainda respeito um pelo outro, que existe cumplicidade, amizade, carinho, ainda existe isso. Então, assim, ainda a gente tem isso, então vamos preservar, né, essa parte. Se o amor acabou, de homem para mulher, acabou, mas ainda a gente tem filhos junto, né? A gente tem 2 crianças. A Júlia e o Nicolas já sabem há algum tempo. Isso não é bom para as crianças, claro que a gente sabe, né? Isso afeta as crianças.
O Nicolas, ele é uma criança que ele tá sabendo de tudo que tá acontecendo em volta dele. Ele absorve tudo, porém ele encara melhor. Já a Ju, ela é uma menina também esperta, inteligente, só que ela não queria essa separação, né? Ela vem, fica triste, tudo, chora, não aceita a ideia de um novo padrasto, de uma nova madrasta. Mas eu e o Marcos já conversou muito com ela, já explicou tudo. Creio que ela vai entender também. Outra, ela tá crescendo também, ela vai entender melhor a vida, ela vai saber como que é as coisas. Às vezes a gente precisa tomar decisões, né? Às vezes a gente precisa tomar decisão por um bem maior, então a gente tá se adequando como é que a gente vai fazer, né? Tudo, mas vocês podem ver que ele já não aparece muito nos vídeos, né? Eu tento tentar não mostrar tanto ele nos vídeos, até porque ele não gosta muito de aparecer, né? E ainda mais agora. Eu saio mais sozinha, né? Eu saio mais eu. A gente tá junto, mas a gente não é um casal mais, assim, né? A gente se, a gente se respeita tudo, porém tem um moço mexendo no lixo ali fora e tá fazendo barulho. Então é isso, gente. Eu acho que eu consegui explicar mais ou menos. Eu já sofri bastante com essa situação, já chorei bastante, já caiu o cabelo, agora tá crescendo de novo. Então eu acredito que a gente tem que ser feliz. A gente tem que ser feliz e me dói muito. Hum, a mãe já, gente, o Nicolas tá sentindo uma fome ultimamente, ele e a Júlia, só um minutinho. E uma das coisas assim que me doía muito era ver ele triste. E aí eu ficava pensando assim, será que ele tá triste por estar comigo? Será que ele tá triste por ter que estar comigo? E aí demorou muito até eu conseguir assim me libertar do sentimento de tipo, não, ele é meu marido. Aí agora, tipo, tô libertada, assim, sabe? Tipo, não, ele tem que ser feliz. Se ele não tá feliz comigo mais, então eu eu vou deixar ele ser feliz. Se ele quer ficar. Ele disse que não tem ninguém também. E disse assim: não tem ninguém, eu apenas quero ficar sozinho. Então agora eu enxerguei isso. Eu fiquei pensando. Deixa ele ser feliz. Porque o amor também é isso, né, gente? O amor, eu entendo assim, né? Você tem que deixar a pessoa ser feliz. Deixa ela ser feliz. Se não é com você, mas deixa ela ser feliz. Se você ama mesmo, então deixa ela ser feliz. Então é isso. O Marcos vai ser feliz do jeito que ele achar melhor. Eu também vou encontrar minha felicidade. Também vou ser feliz. É, eu não ligo se ele arrumar alguém agora ou depois, não ligo. Ele parece que liga um pouquinho. Em meio a tudo isso, ainda ele fica meio assim. E às vezes ele fala comigo, sabe? Ah, isso, aquilo outro. Mas enfim, nem eu tenho ninguém, nem ele tem ninguém. A gente conversou, a gente é adulta, a gente viu que é melhor cada um ficar no seu cantinho. E sem se machucar mais do que, né? Eu não sei se eu vou mostrar as fotos pra vocês, não sei se vai ficar legal. Mas tem umas fotos que mostram o Marcos quando ele tava ali feliz, querendo estar casado. E depois, quando ele já tava meio triste, né? Com tudo que aconteceu. Então, assim, eu e ele tomou essa decisão. Ele já comunicou aos parentes dele. Eu já tinha comunicado aos meus. E minha mãe não aceitou de início, não. Mas depois, conforme eu fui explicando os detalhes, contando, ela entendeu e falou. Não tinha o que falar dele, tudo, né? Que era pra gente ver o que era melhor, né? Minhas irmãs acompanhou tudo, né? Mulher fala mais, né? Então, acompanharam tudo, então elas também me apoiaram. Então é isso, gente. Peço a vocês que não comentem nada maldoso, nem alguma coisa assim do tipo, porque é bem pessoal o que eu tô falando pra vocês, é da minha família, da minha casa, gente. Eu amo a minha casa, amo a minha família, não só apegada a bens materiais.
Eu sempre falo isso pro Marcos. O Marcos, não sou apegada a nada, nem a casa, nem a carro. Se eu tivesse que sair daqui e sem nada, eu iria. Porém, né, eu tenho duas crianças, né? Eu não posso sair assim e me aventurar, né? Porque eu tenho duas crianças, eu tenho responsabilidades, então a gente tem que ver direitinho como é que a gente vai fazer isso, pois a gente só tem essa casa e só um carro. Então a gente vai se adequar e vai ver como é que vai ficar tudo direitinho. E é isso, gente. É minha vida, né? Sempre eu falo pra vocês, gente, é minha vida, é minha situação. Eu não quero ofender ninguém, nem ser melhor do que ninguém também. É só a minha vida, o jeito que eu vivo, o jeito que eu penso. Então, tá bom? E aí eu vou continuar mostrando os vídeos pra vocês. Talvez alguns o Marcos vai aparecer, porque como eu falei, a gente só tem essa casa, mas tem algumas coisas que eu não aceito. E eu já falei pra ele, não, a gente tem que dar um jeito logo nessa situação, né? E aqui atrás a gente tem um terreno que dá pra fazer alguma coisa, então a gente vai se organizar direitinho, tá bom? Conforme for, eu vou falando pra vocês, vou mostrando tudo. E eu fico triste, né? Minha família tá se desfazendo, né? Não vai se desfazer tanto, porque assim, o Marcos é um homem presente, é um homem que tá ali sempre comigo, o que eu precisar, ele tá sempre ajudando, tá sempre comigo. Então, assim, eu acho que as crianças não vai sentir tanto por isso também, né? Porque já tem um tempo que a gente já meio que já conversou, a gente só tá oficializando pra vocês aqui agora, mas já tem um tempo já. E ele me busca no mercado, ele leva as crianças no posto de saúde, leva as crianças para os lugares. Então, assim, não tá aquela separação, assim, sabe? De uma vez, assim, pum. Não, não tá assim. Então, não tá sendo tão difícil para as crianças por isso. Entre aspas, né? Como eu falei, o Nicolas já encara de outra maneira, a Júlia de outra. Então, ela tá entrando na adolescência e tudo, mas ela é bem inteligente, ela é bem esperta. Eu conto tudo pra ela, meus erros, meus acertos. Eu mostro pra ela como é. Falo pra ela direitinho como é. Falo, a gente não quer, muitas vezes a gente não quer que aconteça algumas coisas, né? Mas a gente é ser humano, gente. A gente é ser humano e as coisas acontecem e às vezes a gente não tem o que fazer, né? Como eu disse, eu quero que o Marcos seja feliz, quero que ele seja feliz. Se separando de mim, ele vai ficar mais feliz? Se ele acha que é isso a melhor coisa a se fazer? Eu passei a concordar depois de um tempo. A gente vai vendo as coisas, a gente vai pesando, vai falando, realmente, né? Mas enfim, por hoje é isso, tá bom? Conversem, né? Tentem de tudo que vocês possam fazer para um dia, se alguém falar alguma coisa, você fala, não, eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo que estava ao meu alcance. Eu fiz tudo, eu dei tudo de mim. Mas não foi possível, né? Muitas vezes não é possível, gente, as coisas. Então, não sou a favor da separação. Não sou, nunca fui. Sempre falei isso pro Marcos, não sou a favor da separação nem do divórcio. Piorou da traição. Então, a gente vai vendo as coisas, a gente vai falando, né? Dois adultos se entendem, né? A gente vai se entendendo. Espero que eu tenha passado mais ou menos pra vocês e a gente vai conversando, tá bom? Até a próxima, gente. Olha esse buquê, esse, né, arranjo de flores. Foi quando eu ganhei a Júlia. O Marcos levou pra mim. Quando eu ganhei o Nilo, ele levou também. Deixa eu ver se eu acho. Olha aí. Olha eu aqui. E aqui éramos nós dois. Acho que no segundo ano de casados. A gente foi pra uma fazenda. Eu amo essas fotos. Aqui ainda a gente não tinha filhos, né? Ela tá estragando. Essa daqui tem que até tirar. Aqui a Ju já tá maiorzinha já. Aqui, minha irmã Sara, meus sobrinhos. Olha aqui, eu, o Marcos e a Júlia. Quando a gente foi no Rio de Janeiro, essa vez a gente tinha... Aqui era... Acho que era o bondinho. Não sei se era o bondinho ou se era no Cristo Redentor. Nós foi sozinhos, só nós.
Eu grávida da Júlia. Eu e o Marcos indo viajar também. A gente tava grávida da Júlia. Aqui também. Eu devia ter uns 22 anos aqui. Aqui no primeiro ano também. Eu e ele com o nosso primeiro filho de 4 patas. O Uruca. Nem tinha um rodonel aqui ainda, gente. Há muitos anos atrás. Eu tinha acho que 18, 19 anos ainda. Aqui. Em um outro dia de sol também. Como vocês podem ver, ele ama gato também. Agora ele tá um pouco mais nervoso, né? Aqui é o Uruca, ó. Esse gatinho aqui, eu chorei tanto quando ele morreu. Mas enfim, algumas fotos. Olha ele aqui também. Ele aqui também, quando a gente foi pra Santos. Aqui em outro dia também, em Santos. Aqui eu já grávida do Nicolas. Aqui o Marcos já tava ficando mais sério, tá vendo? Ele já tava ficando mais sério aqui. Acho que foi uma das únicas fotos eu grávida. Foram poucas fotos eu grávida. Isso aqui foi antes de eu descobrir que tava grávida. Esse aqui foi lá no Rio de Janeiro, na casa do pai dele. Esse aqui é o nascimento do Nicolas, ó. Opa! Olha o Marcos, já tava um pouquinho mais sério. Ó, tá vendo? Aqui é o nascimento do Nicolas. Olha aqui, ele aqui com as crianças. Olha ele aqui com o Nicolas. Quando o Nicolas era bebê. Ó, o Nicolas só via no pé dele. Até hoje. Aqui eu tô grávida da Júlia, gente. Grávida da Júlia de 7 meses. Aqui nós estamos lá em Goiás. Numa viagem que a gente fez. Aqui é alguns aninhos atrás, né? A Júlia com 6 meses, mais ou menos. Peraí, Jade. Aqui é a Júlia com uns 4 anos de idade. A gente foi com ela no shopping de Mauá para ver o Papai Noel. Só foi eu e o Marcos, então cada um tirou a foto um do outro. Por isso que não tiramos junto. Aqui é alguma das fotos, né? A Júlia. Para, Jade. Que é o aniversário de 4 anos da Júlia. Foi do Frozen. Da Frozen, né? A Júlia aqui também, algumas. Sapequinha. Aqui foi no meu aniversário. Não sei se de 30 anos. 30? É, acho que por aí. Devia estar comemorando 30 anos. O Marcos que me deu essas flores. Ele sabe que eu gosto. Vou mostrar mais algumas pra vocês. Aqui já é do ano... Não sei se retrasado. Como vai mudando. Essa daqui foi há mais anos.